para nossas vidas. Usa o teu servo, usa o teu filho, usa o ungido pastor Naldo para ministrar ao nosso coração, sendo inspirado, guiado pelo teu Espírito. Fala conosco, porque estamos aqui para ouvir a tua voz. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus continue te abençoando, meu amado irmãos. Poder sentar, igreja. É bom estarmos na casa do Senhor, na presença de Deus dessa noite, aonde nós estamos vivendo dias aonde pessoas estão buscando uma alegria durante 8, 9 ou 10 dias, e nós somos daqueles que não necessitamos disso, porque a alegria do Senhor está conosco os 365 dias do ano. Que a nossa oração seja que todos esses também possam encontrar a verdadeira alegria no Senhor, aquele que nos dá alegria continuada e eterna, porque Ele é a própria alegria em nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos felizes porque Deus tem operado no nosso meio, Deus tem operado no meio da sua igreja, Deus tem operado em nossas vidas, Deus tem nos feito experimentar da sua bondade, Deus tem nos feito experimentar do seu poder. Deus nos permitiu estar durante esses 21 dias de oração, aonde tivemos experiência com Ele, aonde tivemos a oportunidade de apresentar a Ele as nossas necessidades, aonde nós mergulhamos e ficamos face a face diante dEle, e cremos que Ele trará a resposta que ainda você talvez aguarde. O Senhor irá lhe responder ao seu tempo, porque Ele é o Deus que traz a resposta a todo aquele que clama ao nome dEle. Então eu tenho certeza que Deus vai trazer a resposta para a sua vida, como tem trazido a resposta para a vida de tantas pessoas que têm compartilhado daquilo que Deus tem feito a partir de ter mergulhado nesse tempo de oração. E a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, nós devemos ter uma vida continuada de oração. Nos 21 dias que se passaram, nós estávamos orando de forma intencional, mas a nossa vida tem que ser uma vida de oração continuada. E por isso, nós iremos também continuar, além de orar sem cessar todos os dias, mas a liderança da igreja não irá parar, e nós iremos entrar em mais 21 dias de oração, e jejum, para que Deus possa trazer resposta para tantas coisas que Ele quer fazer no nosso meio, nos nossos dias e em nossa vida, para a glória do Senhor. Talvez você pergunte assim: pastor, é somente para a liderança? Não, é para toda a igreja, mas de uma certa forma os líderes estão sendo convocados, os levitas estão sendo convocados, e nós iremos do dia 26 até o dia 18 de março entrar nessa próxima jornada de 21 dias de oração, e eu sei que Deus irá se manifestar no nosso meio, e nós iremos experimentar o sobrenatural dele em nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. Amém, irmão? Então, pastor, eu não tenho uma liderança ainda na igreja não, então já entre, porque Deus pode te levantar lá no futuro como líder, e você vai estar já mais próximo do Senhor. Pastor, eu não desejo não, mas entre na oração, porque nós estaremos a partir do dia 26 entrando mais 21 dias de oração, e Deus quer que todos nós possamos estar mergulhados na sua presença. Abramos nossa Bíblia em Êxodo capítulo 14. A nossa temática do mês é confiança na palavra profética.
Confiança na palavra profética. Quantos confiam na palavra de Deus? Quantos confiam quando alguém ministra a palavra de Deus para a sua vida? Já foi mais fraco, né? Você confia quando alguém ministra a palavra chega aí, você acredita ou você duvida? Nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Nós não somos daqueles que vivemos na caixinha de promessa. Quem sabe o que é caixinha de promessa? Alguém aqui sabe o que é uma caixinha de promessa? Quem já teve em casa aqui, levanta a mão. Ó, algumas pessoas já teve em casa. Caixinha de promessa é uma caixinha que tem vários versículos bíblicos. E normalmente quem tem a caixinha de promessa em casa, de manhã vai lá e pega um versículo. E aí pega aquele versículo e aí lê. Se o versículo foi bom, diz é para mim. Se foi ruim, faz o quê? Coloca lá de volta. Nem assim normalmente? Diz não, foi errado, coloca lá de volta. Nós não podemos ter a atitude de caixinha de promessa, pelo contrário. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e vivê-la em nossas vidas, porque sempre a palavra de Deus vai surtir um efeito na nossa vida, porque é a palavra de Deus. Isso aqui não contém a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus, e nós precisamos crer nesta palavra. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Êxodo 14, 15. Quem achou, diga achei. Já está ali projetado, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Então o Senhor, o 15 só mesmo. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Meus amados irmãos, se nós olharmos o contexto desse texto, se nós olharmos os capítulos anteriores a esse texto, nós iríamos ver lá no próprio Êxodo, capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a quem? A Deus. O seu clamor subiu até Deus. Estava o povo sofrendo, estava o povo na servidão, e aí o que é que ele faz? Eles clamaram a Deus, e seu clamor chegou ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: quando você clama, quando você ora, a sua oração não é vã no Senhor, pelo contrário, Ele ouve a sua oração, Ele ouve a nossa oração. Estava lá o povo sofrendo, e o povo vai lá e ouve, e o versículo 24 diz: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Eu quero te fazer lembrar uma coisa: Deus fez uma aliança com Abraão, que bendita seria todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seria bendita a partir da fé que Abraão estava tendo. E se nós tivéssemos a mesma fé, tivéssemos a mesma aliança com o Senhor, nossa família também seria bendita. Aleluia! Há uma promessa, você está sentenciado com uma promessa do Senhor para a sua vida. Então o que é que nós precisamos fazer? Tirar a dúvida do nosso coração. O nosso problema é a dúvida. O nosso problema é não confiar na palavra profética de Deus para as nossas vidas. O nosso problema é que nós duvidamos, nós não cremos, nós não confiamos. Muitas das vezes nós somos igual a Tomé, nós queremos ver primeiro para depois crer.
Mas a vida cristã, a caminhada cristã, não é preciso ver primeiro. Pelo contrário, o convite é para você confiar antes e viver como se verdadeiramente você já tivesse alcançado a promessa de Deus para a sua vida, ainda que você não estivesse vivendo, cantando o hino da vitória, ainda que esteja ainda na dor, bendizendo ao nome do Senhor, ainda que esteja no sofrimento, como diz a canção, que você vai passando pela prova, dando glória a Deus, porque é uma aliança. E olha aqui, o texto vai dizer que o povo de Israel estava onde? No cativeiro. O povo de Israel estava no Egito, o povo de Israel estava na servidão. A primeira coisa que eu aprendo é que quando nós estamos debaixo de dificuldade, nós precisamos estar lembrando do Deus de Israel, que fez uma promessa para todos aqueles que creem no nome dele. Se você crê no nome do Senhor, você precisa lembrar dele em todos os momentos da sua vida e clamar a ele por solução para a sua vida. Diz o texto que quando o povo está passando aquele momento, ele ora ao Senhor e o Senhor ouve a sua oração. E quando o Senhor ouve a sua oração, ele faz mais além, ele lembra da aliança que ele fez com aquele povo, a partir de Abraão, que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E se você pode esta noite dizer, o meu Deus também. Aleluia! O meu Deus também. Em algumas orações a gente ouvia dizer assim, oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus desta igreja, meu Deus. Nós trazemos a memória, nós trazemos, meus amados, a memória que há uma aliança. E aí, por causa desta lembrança desse povo que clama ao Senhor, e o Senhor faz lembrar-se da aliança, o Senhor vai lá e chama Moisés, e pega Moisés, e diz, você, Moisés, vai ser como boca profética para este povo, você será como boca profética para Faraó, e vai dizer-lhe a ele que ele precisa largar o meu povo, ele precisa deixar o meu povo ir embora, e você vai dizer ao meu povo que necessita verdadeiramente caminhar na direção que eu estou dirigindo, porque eu tenho uma terra prometida para eles, que mana leite e mana mel, aleluia. Aí Moisés olha para si e diz assim, manda meu irmão Arão, eu não tenho capacidade. Primeira coisa, meus amados irmãos, que a gente pode entender a partir dessa parte é que Deus, ele usa pessoas comuns, como voz dele nesta geração, e ele quer usar a sua voz na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua escola. Você também será uma boca profética de Deus nesta geração. Quem será essa boca profética? Dá um glória a Deus esta noite, em nome de Jesus. Creia que você será essa boca profética, mas também se coloque na mesma condição de Moisés. Não se sinta que é alguma coisa porque é essa boca profética de Deus. Se coloque na condição daquele que depende do Senhor todo o tempo, para que o Senhor possa usar. Porque se você se colocar, nós nos colocarmos nesta condição, Deus irá operar grandes coisas através de nós, para a glória do nome dEle. Moisés vai, irmãos, e nós conhecemos esse texto. Todos nós conhecemos o texto pelo qual este versículo, que já finalizando cá a história dos capítulos anteriores,
E nos capítulos anteriores vai contar que Moisés vai lá e apresenta diante de Faraó, e 10 pragas acontecem, 10 pragas se manifestam ali, e Faraó com o coração endurecido, até que a última praga destrói todos os primogênitos daquele lugar, menos os primogênitos da casa do povo de Israel, porque o povo de Israel tem a marca da promessa, tem a proteção de Deus. Olha para alguém essa noite assim, você tem a proteção de Deus. Aleluia! Quem é protegido pelo Senhor aqui, dá uma glória a Deus. Nós somos protegidos pelo Senhor, irmãos. Nós temos a marca da promessa está na nossa vida. O Senhor nos olha e nos vê como propriedade exclusiva dEle. Ele nos olha e não nos vê como qualquer coisa. Talvez lá no seu trabalho você receba humilhação, talvez na sua casa você receba humilhação, talvez lá na rua você receba humilhação, não importa, mas o Senhor te vê e te vê como uma pessoa que merece honra. Você foi escolhido pelo Senhor para ser cuidado por Ele. Você foi escolhido pelo Senhor para ser cuidado por Ele. Nós somos escolhidos pelo Senhor para sermos cuidados por Ele, irmãos. O Senhor quer cuidar de nós. O Senhor quer cuidar da sua vida. O Senhor quer cuidar da sua casa. O Senhor quer cuidar da sua família. De gerações em gerações Ele tem cuidado do seu povo. Esse povo estava aqui sofrendo, e o que é que eles fazem? Ele clama ao Senhor, o Senhor levanta Moisés e manda Moisés, e Moisés vai. É bem verdade que questionou antes de ir, mas ele vai em obediência ao Senhor. As 10 pragas acontecem, a última, como eu disse, os primogênitos morrem, mas aqueles que tinham a promessa de Deus, os primogênitos da casa do povo de Israel permaneceu vivo e serviu como sinal para Faraó que Deus estava com aquele povo. Deus está conosco. Aí eu quero te convidar, você dizer assim: Deus está comigo. Aleluia. Deus está com quem? Nunca perca essa esperança, nunca perca essa certeza. Deus está contigo. Faraó, com seu coração endurecido, depois da morte dos primogênitos, ele libera para que o povo de Israel vá embora, saia da servidão do Egito. E o povo de Israel arruma as suas malas, pega tudo que lhe pertence e vai embora. Provavelmente estava numa caminhada, numa grande jornada. De repente, o coração de Faraó fica endurecido. E o povo de Israel andando, buscando o seu destino. E se encontra mais uma vez em um momento de dificuldade. Eu quero lembrar uma coisa para você. Deus nos dá triunfo, mas sempre dificuldades irão se apresentar na nossa porta. E talvez muitos de nós perguntemos assim: por que mais uma dificuldade? Por que mais uma luta? Por que mais uma adversidade? Por que mais uma batalha? Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã: quando as dificuldades, as lutas, as batalhas se apresentarem diante de você, não questione ela, glorifique ao Senhor, porque Ele está te dando mais uma oportunidade de você ter um grande testemunho, porque Ele vai te dar um grande livramento.
Em vez de murmurar, agradeça ao Senhor. Diga: Senhor, vai vir mais uma para eu poder contar daquilo que o Senhor fez. Esse povo que aqui está, meus amados irmãos, ele já tinha experimentado de muitas vitórias sobre a sua vida. Inclusive o coração de Faraó ter se aquebrantado diante das circunstâncias e ter liberado para que eles pudessem ir embora. Mas agora o texto vai dizer que eles estão encurralados novamente. De um lado o deserto, do outro lado o deserto. Atrás dele o exército de Faraó, à frente estava o mar. Provavelmente as pessoas ali não sabiam nadar, como também eu não sei nadar. Ali não tinha nenhuma embarcação esperando aquele povo. E qual é a solução agora? Parar. Qual é a solução para Moisés naquele momento? Provavelmente entrar em desespero. O texto não vai relatar, mas provavelmente tinha alguém ali dizendo: e agora, Moisés, o que é que vai fazer? Que jeito vai dar aqui agora? Como é que vai ser agora, Moisés? O texto vai dizer que Moisés para e ele vai clamar ao Senhor. Diz o texto: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchar para onde, irmãos? Para a água? Para a morte? É por isso que eu disse, meus amados irmãos, que nós não podemos esquecer, nos momentos que Deus direcionar as nossas vidas, diante de alguma dificuldade, nós não consigamos compreender naquele momento, porque nós não fomos chamados para compreender nada, nós somos chamados para obedecer a palavra de Deus. Você pode dizer comigo assim: eu não fui chamado para compreender, eu fui chamado para obedecer. Nós temos a dificuldade de querer a resposta antes. Tales vai dizer que a resposta é que eu creio em milagre. E como é que milagre acontece? Através da fé. E o que é fé? É a prova daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Deus está te chamando esta noite para você crer na palavra dEle. Deus está te convidando, nos convidando esta noite para crer na palavra dEle. E talvez você pergunte assim: pastor, por que eu devo crer na palavra do Senhor? Porque lá em Isaías 41 tem um texto muito interessante que nos diz assim, irmãos. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, 10 assim: não temas porque eu sou contigo. Aleluia. Não temas porque eu sou contigo. Eu fico imaginando Moisés ali parado diante daquela circunstância, deserto dos dois lados, exército atrás, o mar na frente, e o Senhor dizendo para ele: Moisés, diga ao povo que marche. E ele dizendo, talvez assim no seu coração, dizendo para Deus: como é que eu vou mandar o povo marchar? Como é? O que é que vai acontecer? E o Senhor dizendo para ele assim: olha, Moisés, não temas porque eu sou contigo. Aleluia. É a mesma coisa que ele diz para mim e para você essa noite: não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu sou contigo. Eu fico imaginando, meus amados irmãos,
quando o profeta, lá em Ezequiel capítulo 37, que vai lá profetizar sobre o vale dos ossos, os ossos o quê? Seco não, vai dizer que estava sequíssimo. O texto vai lá dizer, ele estava sequíssimo, quer dizer que estava mais do que seco. E ele vai lá e profetiza, e tudo passa a ser restaurado. Eu creio que a sua casa, seu casamento, seu filho, sua filha, seu marido, seu esposo, sua esposa, sua parentela, sua condição econômica, sua saúde, tudo será transformado para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque você crê na palavra profética. E você vai sentenciar diferente. Aquilo que era morte, você vai profetizar vida, aleluia. Aquilo que você não via solução, você vai pegar a palavra do Senhor e dizer assim: há uma aliança de Deus para comigo, eu sou povo dele, ele me promete que está comigo, aleluia. Não temas, diz o texto, porque eu estou contigo. E olha só que Deus disse para Moisés assim: olha, vai, diga ao povo que marche. Eu acho que Moisés naquele momento diz assim: ei, pessoal, você que estão aí, eu quero dizer uma coisa para você. E o pessoal perguntando: para que lado, Moisés, nós vamos? Moisés dizendo assim: olha, para aqui, para a água. E começa a andar. E o Senhor diz assim: quando chegar lá, você vai pegar o cajado, vai tocar na água e vai acontecer algo sobrenatural. E ele vai, ele obedece, e ele toca nas águas. E o que acontece? As águas se abrem. Não queira entender, queira obedecer. Mas o texto continua dizendo assim: eu estou contigo, não se assombre. E esse assombro, alguns esteja dizendo: não tenha medo. Por que a palavra medo? Por que a palavra assombro? Porque normalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de susto nas nossas vidas, nos momentos de incerteza na nossa vida, nós ficamos com medo. O nosso coração começa a bater forte, a nossa carne começa a tremer, as pernas muitas das vezes não aguentam. O medo traz esse sentimento até mesmo de desistência. Mas eu quero dizer para você, você não vai desistir, porque existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Então não fique com medo, porque a palavra do Senhor diz: eu sou o teu Deus. Você não vai ficar com medo porque o pastor Naldo está aqui, porque o irmão José Francisco está aqui, porque Lucas está aqui, porque Samuel está aqui, porque o pastor pastor José Pereira, por causa de diaconisa Lina, por causa de Alessandra. Não, é porque Deus está com você. Ele é o seu Deus, Ele é o Deus desta igreja, Ele é o Deus desta cidade, Ele é o Deus do povo de Israel, e nós somos esse povo. Não temas, não se assombre, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é Deus forte, e não há um outro Deus como Jeová, Deus forte como Jeová, não há nenhum outro que eu conheça. É um Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, que está nos céus, mas também está no nosso coração. Por isso que Salmo 91 diz que ainda que nós andemos pelo vale da sombra das mortes,
mal nenhum poderá nos tocar. Já viu aquela bolha? Você está blindado por uma bolha. O seu adversário até tenta, mas não consegue tocar, porque você tem um Deus. Você tem um Deus. Imagine Moisés convidando aquele povo: vamos, vamos, vamos. E o povo vai, o povo confia. Toca nas águas, as águas se abrem. O texto vai dizer, meus irmãos, além dele ser nosso Deus, esse é o Deus que nos fortalece. Porque a força de Moisés não teria condições de abrir aquele mar fora a fora. Foi a força dos céus que fez com que a obediência dele levasse ele a tocar naquelas águas. E o poder dos céus romper aquelas águas e dividi-la em 2 lugares e tornar toda aquela faixa de terra seca para o povo de Israel passar. Interessante que o texto ainda desse versículo vai dizer que Ele nos sustenta. Imagine o povo de Israel passando, água de um lado, água do outro, e o povo no meio, acho que olhava para um lado e dizia: como é que está segurando isso aí? Que milagre é esse aí? O que é que está acontecendo aí? Mas o Isaías 41, versículo 10 diz assim: olha, não temas, porque eu te sustento, aleluia. Eram as mãos do Senhor segurando e fazendo a separação das águas, aleluia. O Senhor vai nos sustentar em todo o tempo. Não importa o momento, a circunstância, não importa o tamanho do problema, da dor, Ele vai te sustentar de pé. Você permanecerá de pé, porque Ele vai te sustentar. Declare comigo assim, diga: o Senhor, Ele vai me sustentar. Agora fale para uma outra pessoa, diga: o Senhor, Ele vai te sustentar. Quem vai nos sustentar? Quem vai nos sustentar? O Senhor vai nos sustentar. Versículo 16 agora diz assim: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que o filho de Israel passe pelo meio do mar em seco. Eis que endureci o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e os seus cavalheiros. E os egípcios, 18, saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs detrás dele. E eia, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles e para eles este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar
que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e avotoou o acampamento dos egípcios, empurrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja contra os egípcios. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Deus estava a favor do povo de Israel, mas o povo egípcio, Deus estava contra eles. Por isso que nós precisamos crer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode dizer isso? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Versículo 26 diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou a sua força aos egípcios. Ao fugir, e foram ao encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros, os cavalarianos e todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Esse Deus que nós apresentamos a vocês aqui nesta hora, Ele continua fazendo e tendo poder nos dias atuais. O poder dele não cessou. O poder dele não acabou. Ele continua sendo Deus poderoso. Nós só precisamos ter uma atitude em nossas vidas: confiar no poder do Senhor. Confiar no poder do Senhor. Esta noite, meu irmão, minha irmã, esta noite, meu amigo, minha amiga, eu quero te convidar a você confiar totalmente no Senhor. Não duvide das promessas do Senhor para a sua vida, pelo contrário, confie no Senhor, porque Ele continua sendo Deus forte e poderoso, que pode nos livrar de qualquer cilada do nosso adversário, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para te dar vida, e vida em abundância. Confie no Senhor, confie no Senhor, não desista de confiar no Senhor, independente de qual seja a situação, confie no Senhor, porque Ele vive e continua poderoso. Que a nossa oração essa noite seja: Senhor, eu confio em Ti e não vou questionar, pelo contrário, eu vou obedecer
aquilo que o Senhor mandar. Se assim for, nós iremos experimentar as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas e iremos triunfar como o povo de Israel triunfou. Vai dizer lá na frente: ao chegar do outro lado, Miriam dançou com seu tamborim. Sabe o que vai acontecer esse ano? Esses últimos 320 e poucos dias que falta do ano para a gente, nós iremos pegar o nosso tamborim e nós iremos dançar, porque grandes coisas vai fazer o Senhor por nós. E por isso nós iremos estar alegres, porque o Senhor vai operar as suas maravilhas na minha e na sua vida, na minha casa e na sua casa, para a glória do nome dEle. Fiquemos de pé nesta hora e vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e o nome do Senhor, o hino de vitória, do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e o nome do Senhor, hino de vitória,
Aleluia. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Glória a Deus. Pai, nós reiteramos esta noite a nossa confiança no Senhor. Para nós não importa que esteja o mar diante de nós. O que importa para nós é que o Senhor está conosco. E nós confiamos na Tua palavra. E é nesta confiança que nós nos movemos. É com esta confiança que nós iremos prosseguir. E é depositando a nossa confiança no Senhor que nós iremos alcançar a resposta para qualquer adversidade que se apresentar diante de nós. Porque nós já conhecemos quem Tu és, ó Deus. Porque já foram muitas vezes que o Senhor nos respondeu. E nós somos fruto do milagre do Senhor em nossas vidas. E nós regozijamos ao Senhor, porque no passado o Senhor já operou o milagre em nós. E cremos que no futuro o Senhor continuará sendo um Deus presente. Porque a Tua palavra nos afirma que todos aqueles que o buscam Te acham. E esta noite nós como igreja estamos aqui Te buscando. E nos encontramos contigo, Senhor. Portanto, as nossas orações hoje não é vã. Pelo contrário, o Senhor já ouviu a nossa oração. E lembraste da Tua aliança com Abraão. E na Tua aliança o Senhor disse que bendita seria todas as famílias da terra. E nós cremos nisso, Pai. Por isso apresentamos a nossa vida. E apresentamos a vida de todos os nossos familiares. E Te pedimos, Senhor, intervém na vida de cada um deles. Muda a história daqueles que precisam ser mudados. Cura aqueles que precisam ser curados. Liberta aqueles que precisam de libertação. E restaura aquele que precisa de restauração, Senhor. Muda a nossa sorte. E nos faz dançar como Miriam dançou. De alegria. Porque experimentou do Teu milagre. Eu creio que o Senhor irá fazer muitos milagres. Ou melhor, continuará fazendo muitos milagres. E nós seremos bocas para bendizer ao Senhor e contar os Teus feitos por aonde quer que nós varmos, declarando que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Portanto, visita a cada um desses que aqui estão esta noite, e tantos outros que não puderam estar. Os visita nesta hora, e arranca dos seus corações todo medo, e os dá convicção que o Senhor está contigo, e Tu és o Deus de cada um desses. Os dá certeza que o Senhor irá os sustentar com as destras das Tuas mãos. Portanto, assim sendo, nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso Deus. Oramos agradecidos nesta hora,
rendendo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Que no domingo pela manhã e à noite nós possamos estar aqui de forma conjunta para adorar o Teu nome. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre